Meus irmãos e irmãs, vamos iniciar esta reunião colocando diante do Senhor nossas vidas, para que o Senhor possa ter total liberdade de nos falar. Pai, no nome de Jesus, é no Teu santo, no Teu maravilhoso, no Teu precioso, no Teu grande nome, Senhor, que nós nos reunimos. Pedimos a Ti que venha mais uma vez sobre as nossas vidas, que Tu venhas mais uma vez a este lugar. Através, Senhor, do Teu Espírito, nos dê a Tua palavra, Senhor. Nos abra a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós não queremos tocar a letra da Tua palavra, mas a vida dela, o poder dela, a graça dela, a unção dela, toda a vida que ela tem para nós. Senhor, nos ajude mais uma vez. Vem e se revela, Pai. Vem e se manifesta. Nós te pedimos aqui, ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus, porque o Senhor é aquele que conhece a nossa mente, aquele que sonda o nosso coração, que conhece todo o nosso agir, todo o nosso pensar. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, venha a nós, mais uma vez, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, amém. Meus amados em Cristo, quero dar continuidade a este assunto que tenho estudado com os irmãos aqui nas quintas-feiras, sobre as 12 últimas estações, baseado no tema. Eu creio que não carece a leitura para que nós possamos ganhar tempo. Me lembro que da última vez que eu estive aqui estudando com os irmãos, nós vimos sobre Zalmona e Punon. Então, nós estamos estudando as 12 últimas estações. O texto áureo que nós estamos considerando se encontra em 1 João, no capítulo 2 e o versículo 18. Apenas a frase, filhinhos, é a última hora. Esta é a nossa temática, é o tema destas palavras. E aí, começamos estudando essas 12 últimas estações, desde Abrona até os campos de Moabe, são 12 estações. Aí estudamos até Punon, e na última vez que eu estive aqui, eu disse para os irmãos que nós agora iríamos estudá-las, vendo a configuração destas 6 últimas estações. Aliás, as 8 últimas, me perdoe, as 8 últimas estações. Então, nós estudamos, da última vez, Zalmona e Punon. E por quê? Eu já tenho mostrado para os irmãos várias particularidades, várias características do estudo das 42 estações. Lembro-me de ter dito para os irmãos diversas vezes que essas estações, elas formam 5 sessões. 5 sessões. Se você pega as primeiras estações, você vai estudar sobre os princípios elementares da vida cristã. Depois, se você vai desde o Mar Vermelho, da 7ª, as 6 primeiras vai abordar isso, os princípios elementares da vida cristã, os aspectos que se relacionam à vida cristã no seu aspecto inicial. Depois da 7ª até 18ª, isto é, do Mar Vermelho até Rissa, que é a 18ª, nós vamos estudar sobre maturidade espiritual. Aí depois, se você estudar de Quelata, 19ª, até Mítica, você vai estudar sobre os
aspectos relacionados com a igreja e com o ministério cristão. Aí, você estudando esta sequência de Hasmona, a 26ª, você vai estudar até a 30ª, o que você vai ver? Você vai ver sobre discipulado a Cristo. Aí da 31ª até a 42ª, nós vamos ver esse assunto da última hora. E é justamente o que nós estamos vendo aqui. Hoje eu quero compartilhar sobre Obote e IG Abarim. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, Números capítulo 33, o versículo 44 apenas. Tendo partido de Obote, acamparam em IG Abarim, no limite de Moabe. Somente até aqui. Meus irmãos, vamos prestar atenção nessas duas estações. Por favor, ainda quero ler mais uma porção com vocês. Vamos ver primeiro Obote, ver esse quadro que se refere a Obote. Números capítulo 21, que são os textos relativos a Obote. Versículos 10 e 11. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Jeabarim, no deserto que está de frente a Moabe, para o nascente. Estes são os textos referentes a essas duas estações. E aqui eu preciso dizer algo para vocês. Lembre-se, irmãos, que eu tenho dito que essas estações, elas fazem uma configuração. Para que você possa ter uma clara revelação, é importante você estudar em pares. Esta é a didática do Espírito Santo apenas para esta última sessão do estudo das 42 jornadas. E vocês sabem muito bem, quem já ouviu esses estudos, que dessa forma como nós estamos estudando, essa não é a forma que foi exposto aquela sequência. Deixe-me dizer algo para vocês. Primeiro, o que significa Obote? Obote significa odres. Odres. É isso que significa Obote. E para que servia os odres naquele tempo? Para a provisão. Quando as pessoas queriam guardar mantimento, elas guardavam em odres. Era o lugar aonde se mantinha ou se guardava os alimentos. Era o lugar da provisão. Então veja, Obote vai nos falar isto, a provisão de Deus. Isto é o que é a igreja. A igreja, ela é a provisão de Deus para este mundo. Em que sentido? Porque ela contém Cristo. Ela é nela que Deus se dispensa. É através dela que Deus se manifesta. É por meio dela que Deus fala. Então, a igreja, ela é um odre. Essa é a primeira figura que eu quero que vocês percebam. Porque isso é muito importante, irmãos. Ver a igreja como o odre de Deus. Ver a igreja como lugar da provisão de Deus. Deixe-me mostrar isso de maneira prática. Lembre-se da igreja primitiva. Nós sabemos muito bem, irmãos, que a igreja primitiva, ela é sim para nós, não apenas no aspecto histórico, mas em termos de compreendermos fundamentos, em termos de compreendermos realidade espiritual. É um exemplo para nós. Quando você estuda o livro de Atos, é visível, você vê a maneira do Espírito Santo trabalhar. O que isso nos indica? É que a maneira do Espírito Santo não vai mudar. A igreja pode mudar na história. A história, ela tem as suas transformações. Porém, o Espírito Santo não muda. Os fundamentos não mudam. E eu creio que entender isso é muito importante para nós conhecermos a nossa realidade.
quando nós ficamos muitas vezes analisando, avaliando o que realmente está acontecendo com a igreja, eu creio que nós não precisamos fazer um estudo muito profundo da realidade, o que nós precisamos fazer é um estudo do livro de Atos. Porque o livro de Atos, ele não apenas mostra a igreja 2000 anos atrás, mas ele mostra a decadência da igreja nos nossos dias. E deixe-me colocar pequenos exemplos práticos, exemplos simples, que revela o caráter da igreja de Atos, como também revela a nossa condição. E eu creio que isto mostra que aquela igreja, ela era um odre de Deus. Porque o odre, como eu disse para vocês, tem um aspecto de preservar, de manter, de guardar, de conservar. Mas preste atenção, irmãos, que muitas coisas se perderam na sua essência, na sua realidade. Não é, irmãos, porque os tempos mudaram. Não é porque a igreja hoje, ela não é igual à igreja de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, nós não temos que olhar e avaliar dessa forma. O que nós temos que ver é que hoje a igreja, ela não quer de maneira sincera, séria, honesta, olhar para a palavra de Deus. Vamos observar, como eu disse, 3 exemplos. Primeiro, o que caracterizava a igreja primitiva como um odre. Então, eu creio que esse ponto ele é essencial. Ministério da palavra. O encargo da palavra. Eu sei que já lemos e já estudamos este assunto sobre um ângulo diferente do que eu vou mostrar-lhes aqui, até porque eu tentei buscar textos que nós ainda não havíamos estudado sobre a questão do ministério da palavra na igreja de Atos dos Apóstolos. Por favor, abram comigo sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 2 e o versículo 4. Vamos ver que este é o primeiro aspecto que caracterizava a igreja primitiva como vaso de Deus, como odre de Deus. Observe bem, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu quero, irmãos, que vocês observem essa palavra, falassem. Preste atenção nela. O termo, no original, desta palavra, nos dá o sentido de falar alto e abertamente. Pronunciar uma mensagem digna, uma mensagem elevada. Deixe-me colocar mais 2 textos, onde nós vamos encontrar o mesmo termo no original. Ainda aqui no capítulo 2, veja o versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz. Essa frase, erguendo a voz, é o mesmo termo que nós encontramos aqui no versículo 4. E é o mesmo sentido. Então se levantou Pedro com a mensagem digna, pronunciando de maneira forte, alta, para que todos escutassem. Não era uma mensagem qualquer. O termo falassem não traduz a ideia daquilo que exatamente está no original, porque o que está no original nos revela o caráter, a natureza da mensagem, do ministério da palavra no livro de Atos. Vamos para mais um texto. O capítulo 26 e o versículo 25. Atos 26, 25. Diz assim: Paulo, porém, respondeu, Atos 26, capítulo 26 e versículo 25. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, olha essa frase, digo palavras de verdade e bom senso. Palavras de verdade e bom senso é o mesmo termo que nós encontramos no capítulo 2, versículo 4, para falassem.
Eu creio que isso traduz o que realmente o Espírito Santo fez no livro de Atos. A partir daquele momento, aqueles homens receberam o Espírito de tal maneira que a mensagem deles se tornou uma mensagem viva e poderosa. O que a igreja tem perdido nesse tempo, irmãos? Tem perdido o verdadeiro ministério que o Espírito concedeu à igreja primitiva. É isso que nós temos perdido. Por isso que animadores de auditório, por isso pessoas que se disfarçam de palhaços de púlpito têm muito mais valor, notoriedade, conseguem atrair muito mais as pessoas do que profetas e mestres. Só que na igreja primitiva não tinha palhaços, não tinha animadores de auditório. Havia na igreja de Antioquia, Atos 13, profetas e mestres. Como aqueles trombeteiros de Números capítulo 10, que ficavam o tempo todo olhando para a nuvem, porque quando a nuvem se movia, eles tinham que tocar a trombeta. Então Deus busca homens que o seu coração esteja em sintonia com os céus. É isso, irmãos. Por isso a igreja primitiva foi um vaso, foi um odre de Deus na sua geração. Nós temos que buscar isso, irmãos. Nós precisamos buscar isso. Eu digo para vocês, o inimigo, ele está disposto a fazer tudo o que tiver que fazer, manter a igreja envolvida com tudo que for possível, para que ela nunca sinta a necessidade do ministério da palavra. Ele fará com que nós gostemos da reunião, gostemos do louvor, gostemos do social, amemos a programação. Ele fará com que nossos afetos estejam ligados a isso. Eu digo para você, irmãos, amém por todas essas coisas, porém existe algo essencial que nós não podemos negociar, algo que nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, nunca tire de nós o ministério da palavra. Porque, irmãos, isto é vital, em especial para esse tempo que nós vivemos, esse tempo tão confuso, esse tempo tão cheio de convulsões, como a igreja se distrai, como os cristãos se distraem. Irmão, sinceramente, deixe-me fazer um parênteses, que não deveria nem ser digno de citar isso, mas eu preciso citar, e talvez em outras oportunidades terei que citar. Mas eu digo para os irmãos, tome cuidado, irmãos, tome cuidado com esse tempo que nós estamos vivendo. Eu vejo aí tantos irmãos distraídos. Teve um psicólogo, um psiquiatra que disse assim: você quer conhecer uma pessoa, dá uma olhada no Facebook dela, você vai conhecer o coração dela, está lá. Então agora está uma euforia por causa de candidatos, irmãos se matando. Esses dias eu não sou muito, irmãos, falo para vocês, uma vez por semana, ou às vezes nem isso, eu olho essas coisas. E coloquei lá com o único propósito de ajudar muitos irmãos em muitas partes até do mundo, irmãos, que me pedem. Mas eu estava vendo lá, um irmão colocou um negócio, outro já veio com outro diferente, já veio com outro candidato, desqualificando o candidato. Irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu fico vendo como que o anticristo vai dar uma rasteira nessa cristandade medíocre do nosso tempo. Ele vai pôr todo mundo no bolso, irmãos, e vai chacoalhar, e vai tripudiar. Ele vai fazer desses cristãos medíocres um cavalo, para ele montar e fazer o que ele quiser. Irmãos, pare com isso. Nenhum desses candidatos que estão aí será a solução para esse país, irmãos. Digo para vocês, pode colocar quem vocês quiserem lá, irmãos. Pode colocar o que vocês quiserem. Vocês só vão ter decepção. Imagine toda essa política, toda essa história de política, desde o descobrimento desse país, irmãos. Quem? Me dê o nome de um, que alguém se lembre aí. Esse foi tudo, irmãos. Essa palavra aqui, que é a palavra de Deus, diz que esse mundo jaz no maligno. Pelo amor de Deus,
Os irmãos estão com medo de quê? De que se oficialize o aborto definitivamente no Brasil. Você não vai conseguir, irmãos, fazer desse país um jardim. Isso aqui é um campo de batalha. Ou vocês estão com o coração nesse mundo? Pelo amor de Deus. Vamos voltar para o livro de Atos. Vamos ser um odre. Vamos ser um vaso de Deus nessa geração. É isso que nós estamos precisando, irmãos. Não é o A, B, C ou D que vai trazer solução. Pare com isso. A nossa solução está no trono, não é em Brasília. Vou citar um texto muito importante para vocês, que tem falado muito ao meu coração. Jeremias 17:12. Você lembra que está escrito nesse texto? Nós estudamos uma conferência sobre ele. Trono de glória, exaltado desde o princípio, é o lugar do vosso santuário. É ali que está o lugar do nosso santuário. É dali que se parte o governo do universo. Então não se preocupe, irmãos. Não se preocupe. Mas temos que exercer. Exerça. Se você escolheu o que se identifica com você, vote nele, mas não defenda ele. Porque depois você vai ter que enxugar as suas lágrimas de decepção. Porque você só vai ter decepção. Procure relacionar com Deus, colocar suas expectativas nos céus e não nessa terra. Amém? Você quer um lugar melhor para viver? Então vai para a Suíça. Daqui 6 meses você está tomando antidepressivo. Um país maravilhoso. Vai para o Japão. Você vai ver a quantidade de depressivos que tem nesse país. Não é um governo melhor. Mas o governo na Suécia, lá os políticos vão de bicicleta, vão de ônibus, vão de metrô. Bom, e que diferença faz? É o país onde existe uma imoralidade absurda. O número de suicídio é altíssimo. Estão entendendo, irmãos? Não percam tempo com este mundo, ele jaz no maligno. Estão ouvindo, irmãos? Me desculpe fazer esse parênteses, mas eu vou ter que fazer talvez algumas vezes, porque os irmãos se distraem, é uma coisa absurda. Então, vamos voltar, irmãos, aqui para a palavra. E é isso que a gente vê. São essas coisas, porque a igreja primitiva, ela era um vaso de Deus, ela era um odre. Deixa-me colocar um outro ponto. Infelizmente, irmãos, não tenho como me deter em todos esses pontos. Eles são riquíssimos. Segundo, que mostrava, que revela para nós a característica da igreja primitiva como um vaso. Eles eram um povo que tinha intrepidez. Deixe-me ler os textos aqui. Atos 4 e o versículo 13. Diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eu quero que você ligue a palavra intrepidez com essa frase. Reconheceram que eles estavam com Jesus. Atos, ainda no capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede que aos teus servos, que anuncie com toda a intrepidez tua palavra. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam os remidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E Atos capítulo 28 e o versículo 31. Pregando o reino de Deus. Atos 28, 31. Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu creio que o primeiro texto, Atos 4, 13, traz para nós uma linda definição do caráter dessa intrepidez. O que significa a tradução deste termo segundo o original grego? Liberdade em falar, ousadia em falar, coragem. Eles eram destemidos. É isso que significa esta palavra. Então, se você medita nessa palavra, dentro de cada um desses textos, quanta riqueza nós vamos encontrar nela. Irmãos, observe isso. Aqui nós temos uma outra definição que caracterizava a igreja primitiva como um odre de Deus. Intrepidez, coragem, ousadia.
E a frase que eu disse para vocês, fazer conexão com a palavra, intrepidez, porque sabiam que eles haviam andado com Jesus. Por quê? Porque esta, irmãos, é a grande característica dessa intrepidez. Como você vai ver aqui, no versículo 31, cheios do Espírito Santo e com intrepidez. O que quer dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é ousada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é livre da covardia, da timidez. É o que está faltando para a nossa geração de cristãos, intrepidez. Ser cheio do Espírito Santo é ser ousado. Se nós somos o vaso de Deus, se nós somos, irmãos, este vaso de Deus, nós temos que ter esta ousadia, porque o inimigo fará de tudo, ele vai tentar mover tudo, ele vai tentar por meio de enfermidade, ele vai tentar por meio do seu lar, ele vai tentar por meio de todas as circunstâncias, crise financeira, ele vai mover tudo que ele puder fazer para roubar a sua intrepidez. Mas meu irmão e minha irmã, peça que o Espírito te encha, para que você, com todas as suas dificuldades, com todas as suas lutas, você não perca a intrepidez, não perca a ousadia, não perca a coragem, porque o inimigo está lutando para fazer o povo de Deus um povo tímido, um povo desanimado. As lutas, irmãos, elas são terríveis, agudas, desanimadoras, te joga para o chão, te joga para baixo, mas não se deixe levar. Peça o Espírito Santo, encha-me, Espírito Santo. As minhas lutas são terríveis, as minhas lutas são difíceis, mas que eu não venha desanimar, me encoraje, me fortaleça, me encha da tua presença. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que nós precisamos. A igreja não pode se calar nessa hora. Meus irmãos, a igreja primitiva era muito perseguida. Muito perseguida. E nós corremos o grande risco de dizer assim, nós temos muita liberdade. Mas você já percebeu como é que Satanás trabalha na nossa liberdade? O que ele faz com aquilo que nós chamamos de liberdade? Quantas cadeias, quantas prisões, quantas coisas roubam o nosso tempo, roubam a nossa comunhão, roubam o nosso vigor. Quantas coisas nos são tiradas nessa liberdade. Você diz, aqui nós não sofremos perseguições. Hoje nós temos uma perseguição aguda, terrível na nossa mente. Prisões, cadeias, fortalezas, potestades. Hoje o nosso grande desafio não é morrer pelo Evangelho, é viver o Evangelho. Vivemos dentro de uma geração incrédula. Irmãos, eu me atrevo a dizer o seguinte, eu creio que nunca tivemos uma geração tão incrédula, tão materialista, tão anticristã, tão anti-Deus como essa. Porque no tempo de Paulo havia perseguições. Mas as perseguições não foram empecilho para o avanço do Evangelho. As perseguições não impediu conversões. Hoje, irmãos, o que é que nós vemos? Conversões superficiais, conversões psicológicas, conversões religiosas, não são conversões genuínas. Hoje nós vemos comunidades inteiras sem vida. Parece um parque de diversão, falta seriedade, falta compromisso, falta verdade, falta amor a Deus. Hoje nós vemos, irmãos, as profecias se cumprindo. Veja o que o nosso Senhor disse, por se multiplicar, Mateus 24, 12, a iniquidade. O amor de muitos esfriarão. Isso não foi escrito para a igreja de Atos, foi escrito para os nossos dias. Nenhuma era, em nenhuma época, nós vemos um esfriamento do amor. A palavra amor aqui em Mateus 24, 12 é ágape. Este amor, esta palavra aqui, exclusivamente no Novo Testamento, faz uma referência ao amor relacional de Deus. E no que diz respeito a nós,
Porque este é o amor que define Deus. Deus é ágape, Deus é amor. Então, o que quer dizer o nosso Senhor? Quando ele diz assim, você multiplicar a iniquidade, o ágape vai esfriar. É o ágape? Será que é o amor de Deus por nós que vai esfriar? Não. Romanos 5,8 diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Olha, irmãos, que texto lindo que nos ajuda a entender Mateus 24,12. Significa que esse amor que nos foi outorgado pelo Espírito Santo, ele vai esfriar. É este amor ágape. Este amor ágape que define o nosso relacionamento com Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que outro texto lindo, irmãos. Aí vai mostrar para nós, carta à igreja de Éfeso, que João escreveu em Apocalipse capítulo 2, que o nosso Senhor vai falar com aquela igreja. Uma igreja que tinha obras, que tinha perseverança, que tinha labor, uma igreja que não suportava os falsos apóstolos. Mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o melhor do teu amor. Esses textos todos nos ajudam a entender Mateus 24,12. O que nós estamos vendo na nossa geração, irmãos? Um amor frio, uma vida cristã insípida, comodismo. É claro, vem as lutas, vem as pressões, mas também vem o mundanismo. Essas coisas para roubar o nosso vigor. Por isso a igreja tem perdido a ousadia, porque ela perdeu, irmãos, este relacionamento com Deus, este relacionamento com o Espírito Santo. Nós nos acostumamos com o culto, irmãos. Nós nos acostumamos com a mesa do Senhor. Nós nos acostumamos com tudo isso, irmãos. É perigoso. Estude a história do povo de Deus. Sempre houve visitações específicas do Senhor para restaurar a fé, para restaurar o amor, para acordar a igreja. É para isso que servem os trombeteiros, é para isso que servem profetas e mestres. É para isso que serve o cajado e a vara, irmãos. Porque senão, se deixar que nós andemos por nós mesmos, nós vamos naufragar. Por isso que em 1 Coríntios 4,8 diz, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Precisamos de trombeteiros tocando o som dos céus, trovejando a boca de Deus no nosso meio, para que nós nunca venhamos nos acomodar. Que o Senhor nos restaure a nossa fé. Oh, irmãos, que o Senhor nos dê essa ousadia do enchimento do Espírito Santo, que nós venhamos nos despertar, que nós venhamos acordar nessa hora. E a terceira, irmãos, a disposição que eles tinham de entregar até mesmo seus bens ao Senhor. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, vai formar o contexto daquilo que quero expor para vocês. Atos 4, 36 e 37, observe esses textos. José, a quem os apóstolos deram-lhe o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Seguimos a leitura, capítulo 5, versículos 1 a 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias significa graciosamente dado por Deus, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve, essa palavra aqui é muito importante, irmãos, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Agora observe esse texto, que ele é muito importante para a gente entender o que está acontecendo. Conservando, porventura, não seria teu, porque a ideia que se tem é que se vendia as coisas no livro de Atos e dava tudo para os irmãos e a gente ficava sem nada. Olha o que Pedro está dizendo, vendendo não era teu? O que os grandes estudiosos dizem, irmãos, que o que os cristãos faziam era uma forma de consagração, de consagrar tudo ao Senhor. Agora observe, você consagrando tudo ao Senhor, não estaria sobre a sua administração, sobre sua responsabilidade?
E vendendo, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Irmãos, o que esses textos nos mostram? Nos mostram que nós precisamos exercer responsabilidade diante do Senhor sobre tudo aquilo que Ele tem nos confiado. Neste caso aqui, os bens materiais. O que a igreja primitiva fazia? Os irmãos entendiam que tudo deveria ser colocado aos pés do Senhor e que eles eram apenas mordomos. Este foi o comportamento da igreja primitiva. Nós sabemos, irmãos, que tudo o que nós oferecemos a Deus é dado sob a sua inspiração. Mas também precisamos saber, aliás, a frase correta é assim: nem tudo que nós damos a Deus está debaixo da sua inspiração. Não, muitas vezes fazemos de maneira natural. Às vezes você pode ofertar, fazer alguma coisa na sua própria emoção. Então o que eu quero dizer? Nem tudo que nós entregamos ao Senhor está debaixo da inspiração do Espírito. Mas uma coisa é certa, devemos saber que tudo está debaixo da sua supervisão. Compreenderam? Nem tudo. Muitas vezes você oferta por emoção, muitas vezes você faz por fazer. Então, saiba, nem tudo está debaixo da inspiração do Espírito, mas tudo está debaixo da supervisão dele. Um outro ponto que nós vamos aprender aqui, nós precisamos relacionar tudo aquilo que Deus nos confiou, tudo, a nossa vida cristã. Porque é isso que nos guarda do poder sedutor deste mundo e das compulsões do nosso coração. Quando eu disse para você sobre a palavra reteve, aqui no capítulo 5, versículo 2, é interessante que esta palavra significa retirar secretamente. O que indica que, quando eles venderam aquele campo, eles retiraram uma parte para dar ao Senhor. Porque você vê que Barnabé havia feito. Então, eles tentaram fazer isto, mas de uma forma enganosa, dissimulada. Então, isso aqui é muito importante. Esta palavra é muito importante, porque mostra o coração de Ananias e Safira. Eles eram doadores fraudulentos, dissimulados. Eles fingiam que davam uma coisa, mas não davam, eram mentirosos. Mas o espírito que eu quero lhes mostrar aqui, que eu disse que era um exemplo simples, é que nós vejamos, irmãos, como a igreja primitiva, como um vaso de Deus. Estamos estudando Obote, lembra? Obote e Gebarim, as 42 estações. Estamos estudando essas estações aqui, que eu disse para vocês, a 36ª, que é Obote, e a 37ª, que é Abarim. E Obote significa um odre, o que revela a igreja como um odre de Deus. Essa é a lição de Obote. Então, se nós somos esse odre que serve para preservar e para conservar, preservar e conservar. Nós estamos aqui estudando a igreja primitiva. A igreja primitiva era um odre. Nela, Deus tinha alimento para aqueles que estavam famintos. E é isso que nós temos que ter consciência. Então, tomando este exemplo, você vai ver que a igreja primitiva, na palavra, na intrepidez, na disponibilidade de servir, de honrar a Deus em todas as circunstâncias e esferas da vida material. Nós precisamos exercer papel de mordomos, senão o mundo vai nos seduzir. Nós vamos ser governados pelo princípio, pelo espírito que governa o mundo, que é o espírito da compulsão do ter. Nunca vamos nos saciar. E aí onde muitos cristãos estão emaranhados, é onde muitos cristãos estão sendo governados pelo princípio do mundo. Nós temos que ser governados pelos princípios celestiais. Porque os nossos pés têm que estar na terra, mas o nosso coração tem que estar nos céus. Que tudo que é em nós possa bem dizer o nome do Senhor. Agora, irmãos, vamos estudar essa última parte, vendo um pouquinho sobre Abarim. Números capítulo 21. Veja comigo os versículos
Vamos ler do 11 até o 13. Diz assim: depois partiram de Obote e acamparam-se em Ige-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. E dali partiram e acamparam no vale de Zered. Esse vale de Zered são as próximas estações que nós vamos estudar, ao monte de Blataim e de Bom-Gad, que é a 38ª e a 39ª. E dali partiram e acamparam na outra margem de Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus, porque Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Muito importante isso aqui, irmãos. Esses são os textos que nós vamos ler. Se você quer entender o que significa Ige-Abarim, eu não vou entrar em detalhes da etimologia, eu vou direto ao ponto. A palavra, essas duas palavras que formam essa estação, Ige-Abarim, a raiz hebraica dessas palavras dá a ideia de medida da iniquidade, ou julgamento da iniquidade. Lembre-se de Gênesis capítulo 15, coloque esses textos exatamente ao lado dessas passagens para vocês nunca esquecer. Se você colocar apenas um papelzinho, com certeza você vai esquecer. Mas coloque aí. Gênesis capítulo 15, versículos 13 a 16. Lembra quando Deus está falando com Abraão? Aí Deus diz assim para Abraão: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Aí no versículo 14, o Senhor diz: mas eu julgarei esta nação que vai escravizar a tua posteridade. E depois eles vão sair, que são as 42 estações naquele período de 40 anos. E eles vão sair com muita riqueza. E tu irás para os teus pais e descansarás e será sepultado em ditosa velhice. Aí no versículo 16, o Senhor diz: na quarta geração, a tua descendência retornará para aqui, porque não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Que lindo isso, irmãos. Lindo, lindo e lindo. Uma profecia impressionante, porque é exatamente agora que essa profecia vai se cumprir. Exatamente agora. E é importante nós estudarmos isso. Eu sei que o horário está avançado e nós temos que concluir, temos que terminar essa mensagem. Os textos ainda que poderão acrescentar mais sobre essa estação está em Deuteronômio capítulo 1 e os versículos 27 até o 44. Nós não vamos ler, porque eu tenho algumas coisas para falar sobre os amorreus. E eu preciso citar outros textos para vocês. Então vejam bem, meus irmãos, aqui chegou o momento de Deus julgar os amorreus. Se você ler Números capítulo 1, os versículos 2 e 3, você saberá que lá na velha geração que saiu do Egito, Deus mandou Moisés fazer um censo. Isso está em Números capítulo 1, versículos 2 e 3. Todos os homens acima de 20 anos que estivessem preparados para a guerra. Aí depois, agora, a partir de Abrona, que a 30ª estação é Jotibatá. Aqui termina o período do discipulado. E a partir de Abrona significa encruzilhada, entrocamento. É quando a nação de Israel vai sair daquela região onde eles ficaram andando em círculo. Agora eles vão entrar para poder dar uma volta e passar pelo Jordão e entrar na terra de Canaã. Porém, irmãos, agora eles teriam que passar pela região dos amorreus. Se você estuda a história ali do povo de Deus, você vai descobrir que aquela parte que compreende desde o Mar Vermelho, essa parte, cercando ali perto do Mar da Galileia, uma parte muito riquíssima, em termos de agricultura,
É uma região privilegiada. Aquela região privilegiada, irmãos, é a região que era ocupada pelos amorreus. Eles estavam numa região também, pegando todos os montes ali em torno de Jerusalém, ou em torno dessa região ali do Jordão. Não Jerusalém, me desculpe. Era uma região privilegiada. E era ali que os amorreus estavam. Então, se você estuda a história dos amorreus, você vai ver que eles eram inimigos terríveis de Israel. A Bíblia vai falar de 2 reis desses amorreus, Seom e Og. Você vai ver que a Bíblia vai dar ênfase a 2 lugares especiais, importantes, dos amorreus, Og e Bazã. Me perdoe, Bazã e Resbom. E se você pegar e estudar sobre todos esses nomes, você vai descobrir que no hebraico esses nomes vai falar de fortaleza, de grandeza, de força, é tudo isso que significa. E você vai ver também algo, a arqueologia, a história antiga da arqueologia dos povos antigos, os escritos babilônicos antigos, tem muitas informações sobre os amorreus. Então escute o que eu vou te falar. Os amorreus eram considerados os povos mais bonitos do mundo antigo. Eles eram altos, nariz esquilino, claros, olhos claros. Era um povo muito bonito, porém, irmãos, eram inimigos. Era um povo pervertido, extremamente cruéis. Quando você estuda sobre os amorreus, você vai ficar impressionado com as informações sobre eles. Eles se destacavam de todos os povos. Os amorreus é uma figura da sedução do poder do mundo. As mulheres dos amorreus eram mulheres belíssimas. Eles eram extremamente belos, altos, claros, olhos claros, quase que uma perfeição na descrição humana. Mas era um povo que devastava os seus inimigos. Então, deixe-me dizer algo para vocês. Em Números, capítulo 26, versículo 2, você vai se lembrar que Deus, mais uma vez, pede para Moisés fazer um censo. Agora é da 2ª geração. Somente os homens acima dos 20 anos que estivessem aptos para a guerra. Este exército de Números 26, 2, agora este exército é que Deus vai usar para julgar os amorreus. Veja que o Senhor fala que a medida da iniquidade dos amorreus ia chegar no ponto mais elevado. Nós sabemos que, profeticamente falando, isso fala do tempo que nós estamos vivendo. E também do grande chamado da igreja para este tempo. Mas deixe-me colocar algo para vocês, ainda sobre os amorreus. Vocês sabem que eles não foram totalmente destruídos, pela 2ª geração. Somente no livro de Josué, no capítulo 10, é que, de fato, os amorreus receberão a sentença final. Porque eles não eram inimigo fáceis ou fácil de vencer. Eu vou repetir isso. Os amorreus não eram inimigo fácil de vencer. Para que os inimigos, ou para que os amorreus fossem vencidos, se você ler Números capítulo 10, você vai ver que Deus teve que mover céus e terra. Teve que haver uma intervenção sobre o tempo, para que Deus pudesse, através do seu povo, vencer os amorreus. Que coisa impressionante, irmãos. Teve que haver este grande impacto na terra, para que os amorreus pudessem ser vencidos. Mas vamos mais, se você ler Josué, capítulo 10, versículo 5, 6 e o versículo 12, eu vou ler o 12 só para a gente fechar. Josué 10, 12, está assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus, ou entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse:
na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Foi aqui. Essa região de Gibeon é uma região lindíssima. É uma região impressionante. É um lindo oásis. Tive o privilégio de conhecer este lugar. E foi justamente nesse lugar, onde também um dia Gideon passou. Foi justamente ali que o seu exército foi provado. Era um lugar onde havia muitas batalhas, porque muitos queriam tomar aquele lugar, porque é um lindo oásis de uma água cristalina, algo impressionante para aquela região. Então, ali foi aonde os amorreus foram destruídos. Deus deteve o sol para poder trazer juízo para aquele povo. Então, significa, irmãos, que nós deveríamos ler, mas não vou fazer isso. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12 em diante. Se você vai ler ali, irmãos, Apocalipse 6, você vai saber que no sexto selo vai haver um grande terremoto, com consequências cósmicas. A Bíblia fala sobre isso, vai haver um impacto muito grande. E talvez seja aí o tempo que vai iniciar a grande tribulação. Diz que os poderosos, os grandes deste mundo vão sair gritando, correndo, dizendo para os montes: montes, caí sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Aí, esse capítulo 6 de Apocalipse termina assim: e quem poderá resistir? É uma pergunta. Aí o capítulo 7 inicia para dar resposta a essa pergunta. Aí ali você vai ver o número 144 mil. Este número 144 mil, irmãos, pelo amor de Deus, tire essa ideia judaizante da sua cabeça para interpretar a Bíblia. Este é um número profeticamente representativo. Se você gosta de interpretar a sua cabeça, a palavra de Deus com a sua cabeça judaizante, você só vai ficar tropeçando na hermenêutica da Bíblia. Então, preste atenção, irmãos, não tem como ser a nação de Israel. Ali estão faltando 2 tribos. A tribo de Efraim não está lá. Preste atenção nisso. A tribo de Dan não está naquela lista de Apocalipse capítulo 7. Então não se atreva a interpretar a Bíblia com a mentalidade religiosa, judaizante, seja lá como for. Procure ler a Bíblia com a mente do Espírito Santo, para que você não venha cair no pântano da arqueologia. E você vai ver que ali, a tribo de Ruben, que era a tribo primogênita, Ruben era o primogênito de Israel, não está encabeçando aquela lista, e sim Judá. E por quê? Tudo isso tem significado. Dan e Efraim, se você lê 1 Reis, o capítulo 11, capítulo 12, você vai entender porque Dan não está ali, porque era uma nação idólatra. Foi através de Dan que a idolatria se tornou o culto oficial do reino do norte, que era a nação de Israel, quando Israel se dividiu em 2 reinos, e uma das capitais da idolatria do reino do norte era Dan, idolatria. E Efraim, estude o livro de Oséias, lá no capítulo 4 tem um texto que define Efraim. Diz assim: Efraim se mistura com os ídolos, deixai-o. Porque Efraim era uma descrição também da idolatria em Israel. Idolatria, irmãos, no sentido espiritual, é algo sério. É tudo aquilo que em nós rouba o lugar de Cristo. E por que Ruben não está encabeçando a lista, sendo Ruben o primogênito? Por causa de 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, onde vai dizer que Ruben se deitou com Bila, concubina de seu pai. Por isso, irmãos, Deus tirou a bênção do reino e deu para Judá, tirou a porção dobrada e deu para os filhos de José, tirou o sacerdócio e deu para a tribo de Levi. Isso é tudo hermenêutica bíblia, irmãos. Por mais que eu esteja dizendo isso de forma panorâmica, mas o que eu quero dizer para vocês, que isso aqui, Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 5, vai definir para nós claramente que esse número 144 mil tem uma referência
profética, escriturística, com Números, capítulo 26, versículo 2, nesses últimos tempos, onde Deus vai julgar este mundo, vai julgar essa terra. Deus está chamando uma geração de filhos maduros, e vai ser através desses filhos que Deus vai apressar a volta do seu Filho Jesus. Vai ser através desses filhos que vai se cumprir Romanos 16, 20, o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. É através desses filhos maduros, nesta última hora, nesse tempo final, que o testemunho de Deus não vai perder o seu vigor, a igreja não será destruída, ninguém poderá destruir este povo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem nessa terra um grupo de pessoas, um testemunho através dessas pessoas, e esse testemunho não será destruído pelo anticristo, não será destruído por Satanás, não será destruído por este mundo. Nós temos que crer nisso, irmãos, nós temos que crer, porque se nós não cremos nisso, então não tem sentido algum ficar vindo aqui para reunir, é uma perda de tempo, irmãos. Amanhã nossa fé vai virar um pó. Amanhã a igreja do Senhor não vai passar de uma Laodiceia, de uma Babilônia laodiceana. Irmãos, eu não posso acreditar nisso. Eu tenho que ler este livro, eu tenho que deixar o Espírito continuar falando que o testemunho de Deus não será destruído. Deus tem um povo, pode ser fraco, pode ser um povo pequeno, como Filadélfia, pode ser um povo que não tem expressão para este mundo, mas tem expressão no trono de Deus. É um povo que as suas orações são ouvidas, é um povo que tem intrepidez, é um povo onde Deus vai restaurar o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido, o verdadeiro vigor, o verdadeiro poder da sua palavra. Nós temos que crer nisso, irmãos, e será através desse povo que Deus também vai julgar este mundo. Não é o que está em Apocalipse capítulo 8, irmãos? Quando os santos oram, os santos começam a orar. Leia Apocalipse capítulo 8, e você vai ver os santos orando. Quando aquela oração, ela vai subindo, Cristo vem com a sua intercessão, e adiciona essa oração, e a faz chegar no trono de Deus, e quando essa oração chegar no trono de Deus, as trombetas começarão a tocar. Isso está na Bíblia, irmãos, eu não estou inventando. Me dê outra maneira então de interpretar a Bíblia, fazendo chacotas, chicanismos? Não, irmãos. Esta é a maneira do Espírito nos levar a ver a sua palavra. E esta é a maneira do Espírito nos dizê-la. Então ouça isso. Vai haver sim, irmãos, em meio a todas essas convulsões, em meio a todo este mundo e mundanismo que está aí, Deus vai tirar a sua igreja, nem que seja desta igreja de maneira geral. Deus vai tirar um povo separado para este último tempo. E as suas orações vão tocar o trono de Deus, e o juízo de Deus virá sobre este mundo. Não é colocando o candidato lá na presidência da república, não, irmãos, é colocando o nosso joelho no chão e nossa voz no trono de Deus. Aí sim, eu acredito que vai ter mudança. Não é escolhendo o A, B, C ou D, porque ele é a favor disso e contra aquilo. Não perca seu tempo, você está se escondendo. Você precisa ter intrepidez. E eu pergunto, irmãos, essa pergunta serve para mim. Nós temos tido intrepidez na nossa oração? Porque se você olhar aqui os textos que nós lemos no livro de Atos, a igreja primitiva, ela tinha intrepidez em duas coisas visíveis: na oração e na palavra. Nos textos que nós lemos, intrepidez para orar, intrepidez para pregar. Irmãos, eu faço uma pergunta, ela serve para mim também. Nós temos tido intrepidez na oração e na palavra? Porque se nós não temos, irmãos, nós deveríamos ser no mínimo honestos. No mínimo honestos. Nós devemos parar tudo e dizer assim: irmãos, então vamos começar tudo de novo com a oração e com a palavra. Pare as programações, pare os louvores, pare tudo que nós estamos fazendo. Oração e a palavra. Aí sim, irmãos, nós podemos acreditar que Deus está passando um censo entre nós. Deus está passando e está dizendo: aqui estão os filhos maduros. Aí sim, irmãos, eu creio que vai haver mudança.
Aí eu creio que vai haver avivamento. No mínimo, nós deveríamos exercer essa sinceridade. Mas é o medo, irmãos, é o medo da reprovação, é o medo que os irmãos nos abandonem. Irmãos, nós temos que perguntar aonde está Cristo nessa hora. Se Ele está lá fora batendo na porta, ou se Ele está sentado conosco no jantar à luz de velas. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 8, diz assim: sede sóbrios. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por que eu estou lendo esse texto? Porque se você estuda a história dos amorreus naquele tempo, eles habitavam aqueles montes. E era uma região muito longa, uma geografia muito grande, muito ampla. E se você chega em Jerusalém, você vai ver também que uma parte daquela região, daqueles montes, também em torno de Jerusalém, era ocupado por eles. Era um povo numeroso, um povo muito forte, um inimigo que foi difícil de ser vencido. Irmãos e irmãs, aqui você vai ver que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Eu disse isso numa das palavras passadas, que essa figura aqui do diabo como nosso adversário é muito interessante. Como leão, ele não é, mas ele age como se fosse. Então a figura aqui é interessante. O espírito da palavra, da interpretação desse texto, quer dizer para nós quem são aqueles que o leão geralmente procura para tragar. Se você estudar ou ver um documentário sobre savana, você vai ver que as leoas, os leões, esses animais, eles quando vão à caça, você vai ver que eles procuram os doentes, eles procuram os filhotes, os mais novos, e eles procuram aqueles que se desgarram. Sempre são esses as presas mais fáceis. E aqui que está a sabedoria de Deus. É que nós precisamos sondar o nosso coração. Nós não precisamos olhar para o inimigo, nós temos que olhar para saber se nós não somos imaturos demais, infantis demais. Nós precisamos sondar o nosso coração para ver se nós não estamos desgarrados. Nós temos que nos sondar na luz do Senhor, na tua luz vemos a luz, que a luz do Senhor revele se nós não estamos espiritualmente doentes, porque essas são as 3 características daqueles que se tornam presas fáceis para o leão. Mas a figura aqui é como se fosse, ele não é. Tem um texto muito lindo que é o Salmo 125, versículo 2, que diz assim: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Que lindo, irmãos. O inimigo está ao nosso derredor, porque em volta do povo de Deus, da igreja do Senhor, está o verdadeiro leão. Mas o Senhor não está colocando a responsabilidade nele, porque ele tem toda a responsabilidade. Esse texto de 1 Pedro 5,8 coloca a responsabilidade em nós. Sabendo que o inimigo está aí, procurando a quem tragar, então eu tenho que me sondar na luz do Senhor. Se eu não estou espiritualmente doente, se eu não sou um infantil na espiritualidade, se eu não estou desgarrado. É isso, irmãos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue com a sua palavra prevalecendo sobre nós. Vamos orar. Bendito Deus e amado Pai, nós te adoramos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez por nos dar a oportunidade de meditar naquilo que o Senhor tem nos deixado, porque mais uma vez, Senhor, nós podemos ler a tua palavra como ela foi verdadeiramente inspirada. É claro, Senhor, que nós não somos capazes de tocar toda a profundidade dela, mas o Senhor nos deu uma medida tua nela para nós.
Agora prossiga fazendo a tua obra no meio do teu povo, Senhor. Prossiga fazendo a tua obra na vida da tua igreja. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que esta palavra penetre, que esta palavra profunde. Senhor, nos ajuda. Nós te pedimos, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, ajude a tua igreja, Senhor, nesses dias. Senhor, venha intervir na nossa vida, Senhor, para que nós possamos ser o teu testemunho, para que nós possamos ser o teu vaso, para que nós possamos ser esses filhos maduros que o Senhor está chamando, que o Senhor deseja encontrar nesta hora. Vem, Senhor, passa em revista, como um general, Senhor, no meio do teu povo. Separa os maduros, Senhor. Prova-nos. Senhor, vem provar, Senhor, a nossa vida, Deus. Nós te pedimos, Senhor, nos tire desta periferia, nos leve para o centro da tua vontade, Senhor. Abra os nossos olhos, nos livra do engano, Senhor, nos livra da aparência deste mundo, Senhor. Este mundo sedutor, como os amorreus. E a tua palavra diz que a aparência do mundo passa. Senhor, tudo aquilo que nos distrai nessa terra, livra-nos, ó Deus. Livra-nos, Senhor. Ajuda a tua igreja nesta hora, Senhor. E tudo aquilo que nós estamos envolvidos e que o Senhor não está envolvido. Ajuda-nos. Nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor.